E aí galera, meu nome é Manuel e esse é o primeiro vídeo do canal Mundo Antigo e hoje nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, um pouco da Primeira Guerra Mundial. Essa é a parte 1, em breve teremos a parte 2 e a parte 3, então já vamos começar aqui, né? A Primeira Guerra Mundial. Antes da Grande Guerra acontecer, a Europa estava passando por um momento de paz e avanços tecnológicos, carros, aviões, telefones, tudo isso surgiu naquela época. A indústria também evoluiu muito, incluindo a bélica. E sim, por mais que o momento fosse de paz, as nações mais poderosas estavam cada vez mais investindo e melhorando a sua tecnologia bélica, pois eles sabiam que uma hora ou outra uma guerra iria acontecer. Na Europa, o recém-formado Império Alemão estava se industrializando de uma maneira assustadoramente rápida, se tornando o país mais forte da Europa continental. E isso obviamente assustou seus vizinhos, porém a Alemanha estava com receio de que seus vizinhos se juntassem contra ela. Então, tentou fazer uma aliança com a Rússia e com a Áustria-Hungria, só que isso não deu muito certo, pois a Áustria e a Rússia não se davam muito bem. Então, a Rússia deixou a aliança. Mais tarde, a Alemanha convidou o Reino da Itália, criando assim o Tratado da Tríplice Aliança. E isso deixou os vizinhos da Alemanha mais ainda preocupados. A França odiava a Alemanha pela humilhação sofrida na Guerra Franco-Prussiana e a anexação dos territórios de Alsácia e Lorena. Então, em resposta ao Tratado da Tríplice Aliança, a França fez um tratado com a Rússia que nesse momento nesse momento não estavam muito felizes com os alemães. A relação entre a Alemanha e Reino Unido não era tão ruim, pois eles tinham um inimigo comum, que era a França. Depois da partilha da África, a Alemanha tinha ficado um pouco brava, pois eles não tinham conseguido muitas colônias. Então, eles chegaram à conclusão de que o Reino Unido era tão poderoso por causa da sua poderosa marinha. Então, eles resolveram criar uma marinha um quanto melhor do que a britânica, o que não deixou os britânicos nem um pouco felizes. Então, com a desculpa de que o balanço no poder na Europa não estava certo, o Reino Unido deixa a neutralidade e se junta com seu antigo inimigo, no caso a França, formando a Tríplice Entente. No Oriente Médio, o antigo e poderoso Império Otomano se ferrou bastante. Eles até perderam uma guerra para a Itália. Como o pessoal dos Balcãs viram que estava fácil, eles se juntaram contra os otomanos e isso fez com que os otomanos perdessem grande parte de seu território na Europa. Claramente, os otomanos ficaram bravos com isso e principalmente com a Rússia, que deram apoio a esses países. Sem falar que a relação entre otomanos e russos nunca foram tão boa assim. Depois da Primeira Guerra dos Balcãs, a Bulgária ficou um pouquinho brava, pois o território da Macedônia foi dado para a Sérvia. Então, eles tentaram pegar a força e isso gerou a Segunda Guerra dos Balcãs, onde foi todo mundo contra a Bulgária. Incluindo o Império Otomano, que recuperou grande parte de seus territórios na Europa. E por último, mas não menos importante, vamos falar do Império Austro-Húngaro, que era o império mais multicultural da Europa, que tinha os germânicos, húngaros, tchecos, poloneses, ucranianos, romanos, italianos, croatas, sérvios, eslovenos e eslovacos. Mas os dominantes eram austríacos e húngaros. Em 1908, eles anexaram a região da Bósnia e Herzegovina, no qual eles já controlavam por um tempo, mas tecnicamente ainda pertenciam ao Império Otomano. E nessa região tinham alto número de sérvios e de outros povos eslavos, o que deixavam os sérvios e os povos eslavos, né, bem bravos com os austro-húngaros. Nisso, vários grupos que os austro-húngaros viam como terroristas começaram a se formar e atacar o governo austro-húngaro em alguns pontos da fronteira com a Sérvia. Com isso, a Europa estava cheia de países que odiavam outros países e esses países tinham aliança com outros países. E isso só faltava um motivo para a guerra começar. Então o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, para ele ter uma certa confiança na região da Bósnia, ele faria uma visita de estado na cidade de Sarajevo,
Sabendo disso, um grupo conhecido como Mão Negra armou uma emboscada para assassinar Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono austro-húngaro. Eles esperaram em uma ponte onde o carro de Francisco iria passar. Então jogaram uma granada que bateu no capô do carro de Ferdinando e que em seguida explodiu na roda do carro de trás, deixando alguns feridos. Mesmo depois disso, Ferdinando não deixou a cidade da Bósnia, não deixou o estado da Bósnia e seguiu a sua agenda normalmente. E também decidiu ir ao hospital ver os feridos. Enquanto isso, um jovem chamado Gavrilo Príncipe estava tomando seu café e pensando no qual o atentado tinha dado errado. E ao mesmo tempo o motorista de Ferdinando entrou em uma rua errada e quando ele tentou dar meia volta o carro quebrou. E adivinha, ele estava na mesma rua onde o Gavrilo estava. Então ele pega sua arma e mata Ferdinando e sua esposa Sofia. O assassinato foi a gota d'água para a Áustria-Hungria, e eles tinham certeza de que o assassinato foi a mando do governo sérvio, o que realmente pode ser verdade, porque alguns membros da Mão Negra eram do governo sérvio. Sendo assim, eles mandam um ultimato para a Sérvia cheio de exigências pesadas. Para eles, no caso a Sérvia. No qual a Sérvia até aceita alguns deles, mas não todos. Depois de falar com a Alemanha, e a Áustria-Hungria, depois de falar com a Alemanha se eles iriam ajudar caso algo maior aconteça, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, assim iniciando a Primeira Guerra Mundial. Como a Sérvia era amiga dos russos, era amiga da Rússia, os russos começaram a mobilizar suas tropas para ajudar os sérvios. Com isso, a Alemanha manda uma mensagem para os russos dizendo para eles não intervirem, mas os russos não responderam. Então a Alemanha declara guerra à Rússia. A Alemanha manda a França ficar neutra, mas como eles não responderam e começaram a botar suas tropas na fronteira, a Alemanha ocupa Luxemburgo e declara guerra à França. Os britânicos ficaram de fora, mas não declararam neutralidade. Já a Itália declarou, pois segundo eles o Tratado da Tríplice Aliança era apenas de defesa. E como a Alemanha e a Áustria-Hungria declararam guerra, eles não tinham obrigação de entrar. A Alemanha sabia que lutar em duas frentes era um tiro no pé, mas eles tinham um plano, o plano Schlieffen. Como a Rússia era muito grande, eles demorariam para mobilizar suas tropas, então a Alemanha iria com tudo para cima da França e derrotá-los rapidamente e focar na Rússia. Mas eles sabiam que a Rússia iria proteger bem as suas fronteiras, então iriam passar pela Bélgica, que era um país neutro. Com a invasão da Bélgica, o Reino Unido declara guerra à Alemanha, pois garantiam a neutralidade dos belgas. Os alemães acharam que seria fácil passar pela Bélgica, mas resistiram bravamente na Batalha de Liege, que atrasou os alemães. Sem saber do plano Schlieffen, a França começou uma ofensiva na fronteira com a Alemanha, iniciando assim a Batalha das Fronteiras. Ambos os lados tiveram muitas baixas. Depois de passar na Bélgica, a Alemanha chegou na França e chegou até o rio Marne, a uns 75 km de Paris. Porém, foram parados por franceses e britânicos que estavam ali, então tiveram que retroceder alguns quilômetros. E galera, essa foi a parte 1 da Primeira Guerra Mundial. Demorou muito para fazer isso, né? O roteiro foi muito grande. Para vocês pareceram pouco, só foi 9 minutos, mas demorou muito. E espero que vocês tenham gostado. E já sai a parte 2. Valeu!